voltar atrás de seus erros. Eu acho que nós podemos ser unidos se acreditamos no Cristo, que diz que seremos um dia um só rebanho, um só pastor. Muito bem, recebendo também com muito carinho o nosso debate o padre Antônio José Costa, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Meyer, Rio de Janeiro. Que bom tê-lo conosco também. Nós gostaríamos de ouvir a sua primeira opinião, padre. Irmãos que estão nos ouvindo, com certeza existem barreiras, são claras, são concretas na nossa história, na nossa teologia, mas eu tenho certeza que ao irmão Eliel fazer essa pergunta, todos em casa deram uma resposta, sim ou não, segundo a posição do seu coração diante dessas barreiras. Estamos dispostos a talvez transpô-las, estamos dispostos a afirmá-las cada vez mais. Então, como disse o pastor, realmente existem predisposições, preconceitos, aquilo que cada um católico pensa dos evangélicos, aquilo que cada evangélico pensa dos católicos. Se nós buscarmos uma fidelidade maior, todos juntos, à palavra do Senhor, talvez essa resposta seja mais positiva. Estão chegando ao fim algumas barreiras. Precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer que nós façamos hoje. Muito bem, recebendo também com carinho o querido pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Paz, pastor Silas. Paz a todos que estão aqui na mesa, como você que está em casa. É uma alegria, um prazer estar aqui mais uma vez. Maravilha. E aí, pastor Silas, as barreiras que separam católicos e evangélicos estão chegando ao fim? Bem, eu acredito que não, e vou tentar responder isso durante todo o debate, mas iniciando eu queria fazer uma colocação que para mim é fundamental. O instrumento da verdade científica é o experimento. Se você quer saber se alguma coisa é verdade ou mentira na ciência, você tem que ir para o experimento. O experimento é que diz se alguma coisa na ciência é verdade ou mentira. Exemplo, a teoria da evolução, ela vai continuar a ser teoria da evolução, porque quando ela é submetida à prova científica do experimento, ela não passa. Então, na ciência, verdade ou mentira passa-se pelo experimento. Na teologia e no cristianismo, o instrumento da verdade teológica é a palavra de Deus. Se você quer saber se alguma coisa é verdade ou mentira, teologicamente falando, não é o pastor, nem o padre, nem o papa, nem o bispo da igreja evangélica ou da igreja católica. A palavra de Deus é que me diz quem está com a verdade. Eu não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade no sentido dela ser absoluta. A única verdade absoluta é a palavra de Deus e o próprio Deus. Então, se você quer saber onde está a verdade a nível do cristianismo, não é o que eu penso, ou o que o padre pensa, ou o que o bispo pensa, ou o que o evangélico pensa, ou o que o católico pensa. A verdade da teologia está na palavra de Deus. Então o que tem que se fazer? Os dogmas, sejam católicos ou evangélicos, têm que ser submetidos à palavra. E aí nós vamos ver o teste da palavra. Quem é que está com a verdade? Pelo teste da palavra, não pelo teste da axiologia, o teste do conceito teórico, filosófico, teológico, mas o teste da palavra. A palavra de Deus me diz quem está com a verdade ou não. E na minha concepção, as diferenças vão continuar, porque quando se passa pelo teste da palavra, nós não concordamos com vários pontos que acredito que aqui no debate nós vamos elucidar. Gostaria de informar também que nós estamos aqui debatendo ideias, não estamos debatendo sentimentos. Nós amamos a todos, até os contrários, amamos os budistas, os ateus, e nós aqui não estamos discutindo pessoas. Eu quero deixar bem claro que cada um tem um jeito de ser, um é mais sanguíneo, o outro é mais calmo e tal. Nós aqui estamos debatendo ideias, quero deixar bem claro, eu amo todas as pessoas, até os assassinos, bandidos, vagabundos que tem na vida. Como cristão nós temos que amá-los. Então, quero deixar bem claro aqui que nós não estamos discutindo personalidades aqui. Nós estamos no campo das ideias e submetendo elas à palavra de Deus, que é o instrumento da verdade teológica. Muito bem. Começando então o nosso debate, cada um pode dar a primeira opinião. A sensação que a gente tem, pastor Fabiano Ferreira, é de que muitas coisas realmente ao longo dos anos caíram realmente. Você vê hoje o movimento carismático da Igreja Católica cantando os hinos evangélicos. Muitos dos hinos evangélicos são cantados hoje, inclusive o padre Marcelo Rossi foi convidado várias vezes para estar aqui, mas devido a uma agenda muito concorrida, nunca pôde estar com a gente. Quer dizer, gravou um CD com músicas evangélicas e outros padres também gravando músicas evangélicas, músicas que nós cantamos nos templos evangélicos. Isso aí já foi um grande avanço. De repente isso aí tem soado assim de uma maneira mais amena e muita gente tendo a ideia e a possibilidade da união de católicos e evangélicos.
Olha, a realidade dos fatos é que houve uma mudança muito grande a partir do Concílio Vaticano II, em relação até mesmo à própria perspectiva da Escritura. E a partir do momento que se sancionou uma metodologia nova para abordar as Escrituras, e isso dentro da academia, de um modo geral, trouxe uma aproximação entre evangélicos e católicos no que diz respeito à análise das Escrituras Sagradas. A utilização do método histórico-crítico, que começou lá pelo Iluminismo e trouxe uma aproximação a partir do Concílio Vaticano II, como também um incentivo para a leitura da Bíblia nos lares católicos e tudo mais. Essa aproximação, em certo sentido, é benéfica, porque o Espírito de Deus, que fala através da palavra, conduz muitos à verdade através da própria leitura da Bíblia. Agora, o que acontece é que quando nós ouvimos discursos, às vezes, de algumas pessoas, falando algumas coisas que hoje acontecem no catolicismo e coisas que hoje não acontecem, por exemplo, são baseadas simplesmente naquilo que uma pequena parcela de católicos vivencia. Mas o povão, de um modo geral, ainda continua sendo voltado àquelas superstições, idolatria e uma série de outras coisas, e não corresponde com a verdade. Então, o que acontece? Quando há essa abertura, de um modo geral, a gente tem a nossa suspeita no sentido de que, será que de fato está acontecendo uma aproximação? Eu já ouvi discurso até aqui na Rádio Melodia de que não existe idolatria no sentido de adoração a Maria, não existe uma série de outras coisas, que a supremacia papal, e no entanto a verdade dos fatos não é esta. O que o povão está vivendo hoje no nosso país é de fato a mesma ignorância que viveu na ocasião da Idade Média. Muito bem, doutor Vinícius Nelson. Aliás, foi em abril quando o senhor esteve aqui, não é? Eu fiz a pergunta sobre a questão de Maria, e o senhor dizia que a Igreja Católica não tem nada a ver com Maria. Não falei isso, não. Eu disse, a Igreja Católica tem muito a ver com Maria, como a Bíblia diz. Vamos providenciar. Tem a gravação aí pra gente aí? Muito a ver com Maria. De Abril. Vê pra gente se tem a gravação de Abril. O próprio São Lucas declara o anjo aparecendo a Maria e dizendo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, e ela respondendo com a saudação de Ana, mãe de Samuel, dizendo também que todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Então, essa bem-aventurança de Maria para nós continua e não vai desaparecer nunca, porque é bíblica, está nos evangelhos. O que acontece é que através dos tempos, pela ignorância do povo católico, pela ignorância do povo cristão, vamos dizer, a nossa reforma, a contra-reforma começou em 1540 e poucos. Então, durante todo o período do cristianismo, havia sempre a devoção a Maria, no sentido de ser a mãe do Cristo, mas nunca, como muita gente acha, até católicos, de endeusar ou adorar. Nós não admitimos na Igreja Católica a palavra adorar Maria, só se adora a Deus. É o único ser adorado, é o próprio Deus. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o único centro de toda a vida da igreja. Então esse negócio de dizer que Nossa Senhora é deusa, isso não existe. Nossa Senhora seja adorada, isso não existe. Nenhum católico orientado aceita isso. Nem o magistério da igreja, nem os documentos da igreja, você não vai encontrar nunca ninguém. Hoje, por exemplo, é dia de um santo chamado São Bernardo, que foi um abade que tentou lutar contra os erros do seu tempo, em 1100 e poucos, contra erros do clero no seu tempo, que fundou um monte de mosteiros, depois foi abade no mosteiro de Clairvaux. Esse homem era um devoto de Maria no sentido de ser a mãe de Cristo, a mãe de Jesus, mas jamais falou em adoração de Nossa Senhora. Isso não existe. Criou-se entre nós uma barreira, mostrando isso. É uma coisa muito importante lembrar, eu sou médico, fiz muitos partos no hospital ali do Amparo da Rua Itapiru, agora chamaram Amparo Maternal, né? Amparo Maternal, acho que é Amparo Maternal. E as irmãs luteranas, que são religiosas, que usam hábito também, elas têm em cada quarto, em cada sala de parto, um retrato, uma imagem de Maria, um retrato, que a gente considera a Maria como heroína da fé, como qualquer santo para nós, Dom Pedro I, para herói da nacionalidade, e Dom Pedro II, ou Tiradentes. Então nós temos os santos como heróis, aqueles que são dignos de serem imitados na sua fé em Jesus Cristo. Se não houver fé em Jesus Cristo, e é esse o valor de Maria, quando alguém diz, benditos os seios que te amamentaram, Jesus responde, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Maria é mais bendita porque aceitou a vontade de Deus, foi obediente à vontade de Deus e aceitou ser mãe do Salvador. Então é esse sentido que a gente quer dar na igreja.